Passa ano, entra ano e tem uma novela que parece que nunca acaba na Fórmula 1. E de novo, a Red Bull tá sem motor. E agora? Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli. E sim, de novo a Red Bull está sem motores porque a Honda vazou da Fórmula 1, inclusive nós já falamos sobre isso nesse vídeo aqui. Então, Sérgio, e agora? O que vai acontecer? A Red Bull vai para a Mercedes? Não. Não vai para a Mercedes, porque o time já vetou, não vai fornecer motores para a Red Bull. As montadoras podem fazer isso, porque se elas considerarem que aquele time tem potencial para brigar de frente com elas, existe essa possibilidade do veto. Eu particularmente não acho tão legal assim, eu acho que seria bacana eu ganhar do outro time mais bem preparado possível, né? Você quer sempre ganhar do melhor, pelo menos eu acho isso. Eu até jogo tudo no videogame no máximo de dificuldade, porque quando eu ganho eu me sinto bem, eu ganhei em cima do nível mais difícil. Mas a gente entende e a Mercedes falou que vai vetar. Ferrari então, Sérgio, a Ferrari tem um problema sério. Ela não tem mais o melhor motor da Fórmula 1 e tá com certeza com a pior unidade de potência da categoria. Então a Red Bull nem gostaria de comprar esse motor. Poxa, Sérgio, mas é para 2022, até lá dá para arrumar, não dá não? Não. Então, não sei, na verdade ninguém sabe. Será mesmo que a Ferrari consegue melhorar essa unidade de potência para 2022? Difícil, a gente viu quanto tempo a Honda conseguiu ter uma unidade de potência competitiva e mesmo assim batendo na parede, né? Não tendo uma navegação tão boa quanto, por exemplo, a Mercedes. E a Ferrari tinha aquele motorzão porque a gente sabe, né? Tinha alguma coisa estranha acontecendo por lá. Não é preciso ser um Stephen Hawking para saber que o único motor que sobra, a única montadora que sobra é a Renault. E aí tem uma questão de que, por obrigatoriedade do regulamento esportivo da FIA, a montadora que tiver menos equipes clientes tem que fornecer motor para um time que não tem ainda. Então, dentro dessa cláusula, a Renault seria a fornecedora oficial de motores da Red Bull. O Cyril Abiteboul, o diretor da Renault, a gente está cansado de falar dele aqui, ele concordou, ele disse, olha, a gente tem que concordar com as regras do esporte e as regras dizem isso, então tudo bem. Mas será que a Red Bull realmente vai querer esses motores dessa forma? Lembrando, tem esse vídeo aqui que fala que uma equipe cliente pode sim ser campeã de Fórmula 1. O problema e a dificuldade é que o motor, a unidade de potência que uma montadora faz é para casar com o carro da equipe que eles têm. Então a Renault ela faz o motor dela para casar bem com o conjunto, o pacote aerodinâmico e mecânico que tem o carro da Renault. De uma certa forma, uma outra equipe tem que se adaptar a isso. E se você tem uma ideia muito bacana, muito interessante, você não consegue passar isso para o motor, porque o motor você está só comprando, entendeu? Essa é a questão. O Daniel Ricciardo, que foi piloto da Red Bull durante muitos anos e hoje é piloto da Renault, então ele conhece bem essas duas casas, ele acha que, olha, não é porque a separação foi tão horrível que não exista uma chance de voltar, né? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Então o Ricardo acha que realmente dá para os times, para o Red Bull e para a Renault, voltarem a ter um relacionamento dentro da Fórmula 1, que águas passadas são águas passadas e ele não vê tanta cabeça dura assim nos dois times para que os dois não possam ter um contrato novamente na Fórmula 1. Só que tem algumas questões que podem acontecer no paddock da Fórmula 1 até 2022. Por exemplo, a possibilidade da Alfa Romeo sair da Sauber. Então a Sauber voltaria a ser Sauber e a Alfa Romeo iria para a Haas. Então a gente teria uma Alfa Romeo Haas. Isso faz muito sentido porque a gente já ouviu histórias da Haas querendo vender a equipe, né, de um estudo aí do Gene Haas, o dono da equipe, de tentar vender o time, que ele teria se desiludido com a Fórmula 1 e coisas do tipo. Então chegaria um incentivo financeiro da Alfa Romeo e a Haas
já tem um relacionamento muito próximo com a Ferrari, então faria todo sentido do mundo esses dois se juntarem e nós termos uma Alfa Romeo Haas. Só que qual a questão? Por que eu estou falando isso nesse vídeo? Porque se isso acontecer, pode ser que a Sauber deixe de usar motores Ferrari. E aí a Renault, por exemplo, pudesse ter um cliente ali e tudo ficasse um pouco mais dividido entre as equipes e as montadoras. Hoje, a Mercedes, ela tem a Mercedes usando os seus motores, a Alfa Romeo, né, a Aston Martin, que será no ano que vem, hoje é a Racing Point, a McLaren, que será no ano que vem, e a Williams, então 4. A Ferrari tem a Alfa Romeo Sauber, a Haas e o próprio time da Ferrari. A Honda, que vai sair no final do ano que vem, tem a Red Bull e a AlphaTauri. E a Renault tem só a Renault. Então pode ser que a Renault tivesse aí a Alfa Romeo e aí ficaria uma briga entre Red Bull e AlphaTauri. A gente poderia ter os dois times com o mesmo motor. Porque o Franz Tost, que é o diretor da AlphaTauri, já disse que ele não quer motores diferentes da Red Bull. Então se a Red Bull tiver um motor Ferrari, por exemplo, a AlphaTauri também quer ter motores Ferrari. E por que isso, Sérgio? Desde o início desse ano que a gente já ouviu o Helmut Marko e o pessoal da Red Bull dizendo que a AlphaTauri não vai mais ser uma equipe júnior da Red Bull, e sim uma equipe parceira. O que isso significa? Tudo que a Red Bull está usando no carro dela, nesse mês, no mês seguinte vai para a AlphaTauri. Então você mudar a unidade de potência, você vai ter muita diferença, né, no design do carro, parte mecânica e parte aerodinâmica também. Então, por causa desse relacionamento próximo, a AlphaTauri quer o mesmo motor da Red Bull, seja ele qual for. No giro de notícias que eu fiz há algumas semanas, eu comentei sobre a possibilidade da Volkswagen entrar na Fórmula 1 utilizando a marca deles, né, a Porsche. Eles estão pensando em se desfazer de algumas marcas, como por exemplo a Lamborghini, né, existe essa conversa atualmente. Mas a gente já sabe que é bem difícil da Porsche, se caso ela entrar, que seja antes de 2026. Em 2025 nós teremos um novo regulamento de motores, sendo que muitos times da Fórmula 1 já estão pressionando a Fórmula 1 para que esse regulamento seja mudado ainda mais cedo, talvez para 2024, justamente porque a saída da Honda foi um baque muito grande na Fórmula 1. Então, sem motores, sem uma nova fornecedora, inclusive o Andrea Seidel, que é o diretor da McLaren, até comentou que a Fórmula 1 poderia aproveitar esse momento para voltar a ter fornecedores independentes, né, como a Cosworth, por exemplo. Mas tudo vai depender desse novo motor ser um pouco mais barato, aliás, ser bem mais barato, e também casar com a relevância do mercado automobilístico. E aí, no meio desse impasse todo, surgiu a ideia da Red Bull fabricar as próprias unidades de potência. Esse é um assunto muito complicado, porque a gente já sabe que custa muito caro fabricar essas unidades de potência. Mas, na semana passada, o podcast Missed Apex comunicou que o Christian Horner, o Helmut Marko e o Dietrich Mateschitz se encontraram na Áustria para justamente discutir essa possibilidade. É muito caro fabricar os motores, mas o que acontece? A Red Bull poderia comprar todo o setor de motor da Fórmula 1 que a Honda vai deixar, afinal, eles estão saindo da categoria. Isso pode acontecer caso o Dietrich Mateschitz encontre uma possibilidade importante para um futuro da Red Bull. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena investir nesses motores que podem deixar de existir já em 5 anos? Ou menos que isso? E será que vale a pena ter um setor de unidade de potência, de motores, para quem sabe revender isso no futuro? Afinal, a Red Bull tem a Red Bull Technologies, que é uma empresa que trabalha com muitas outras coisas, o que lembra bastante a Williams Advanced Engineering. Então, isso poderia ser um novo produto que sairia de uma dificuldade, né? E a gente sabe daquela questão de administração, em dificuldade a gente encontra oportunidade. Então será que eles vão fazer isso? Vamos ter que esperar para ver. Seja o que for que vai acontecer, o Christian Horner já disse que quer uma resolução até o final deste ano, porque eles não querem demorar muito tempo sem saber o que eles vão fazer ou qual motor eles terão.
Isso praticamente tira de lado uma possibilidade de uma nova fornecedora entrar na categoria com a Red Bull, porque é muito pouco tempo, e aí o que sobra é justamente esses motores que estão no momento na Fórmula 1. Qual motor será que a Red Bull vai ter? Ferrari ou Renault? Acredito que vai ser o Renault. E você? Me diz aqui na caixa de comentários, tudo bem? E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de deixar o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou um apoiador do Boteco. Os seus nomes aparecem aqui no vídeo, no final, e você entra nos nossos grupos de WhatsApp, além de receber o podcast exclusivo do Boteco, tudo bem? Os links estão na descrição do vídeo. E compartilhe o Boteco com quem é seu amigo cabeça de gasolina que gosta de saber de Fórmula 1 e ainda não conhece o Boteco. Quem sabe ele vai gostar e vocês conversam juntos aí em casa sobre as pautas que nós estamos fazendo aqui. Então, muito obrigado e até quinta-feira com mais um vídeo inédito, hein? Então, até lá!